dia a todos, bom dia a todos, bom dia a todas, como estão vocês? Estamos aqui, eu e você, na nossa RCI, sempre ao seu lado, 1320 AM, ou também pelo Facebook, aonde aqui vocês podem, em qualquer lugar do planeta, estar nos vendo o programa Projeto de Vida. Projeto de Vida, ele tem um objetivo, que seria trazer pessoas, ideias, debater temas a respeito do que você está fazendo na tua vida e se está seguindo ali um escopo, um projeto que foi planejado antes do nascer. Vamos entender um pouco sobre isso. Primeiro, a gente parte de algumas premissas. Quais são as premissas? Dentro de um processo de autopesquisa, de vivências, por exemplo, que tipo de vivência a gente está falando? De repente você lá na infância tem lembranças de que você já teve uma outra existência, uma outra família, já viveu em um outro lugar. Tem saudades de pessoas que você não recorda direito. Esses podem ser indicativos de que você não vive só uma vez nesse planeta. Você tem um ciclo de existências e esse ciclo, a gente percebe que é um processo de evolução. E muitas pessoas, se vocês olharem assim na internet, olharem até no History Channel, tem até casos de meninos tal que vão narrar certas situações de que, olha, lembram que morava em tal lugar, que tinha uma mãe que era assim, aí eles acabam até buscando, aí vão lá, encontram a mãe e detalham coisas que somente aquelas pessoas sabiam, ou seja, são os bastidores, o dia a dia, falando assim, olha, você é assim, assim, assado, você tem tantos filhos, então aquilo de alguma maneira acaba por enriquecer a condição de que nós somos muito mais, né, do que esse processo da vida humana, né, do ponto de vista de que nós somos muito mais complexos. Também a gente tem aqueles casos de supergênios, prodígios, né, aonde a gente acaba tendo aquela criança que toca piano com 4 anos. Como que uma criança vai tocar um Mozart, né, com 4 anos de idade? Então a gente percebe que isso daqui só acontece, por quê? Porque a pessoa já estudou piano em outro momento. Então a gente, dentro desses processos de vivências, de autovivências e diversos relatos, a gente pode até admitir que nós somos muito mais do que esse corpo de carne e ossos. Com base nisso, a gente percebe que entre uma vida e outra é possível termos um nível de lucidez, um nível de maturidade, onde a gente consegue planejar a nossa vida. E nós já podemos vir para cá com algumas metas. Por exemplo, você quando era criança lá, você lembra de alguma meta, algo que você falava para os seus pais, falava assim, mãe, olha, eu quero ajudar o mundo a fazer tal coisa, eu quero salvar pessoas, eu quero curar doentes, eu quero ensinar as pessoas a serem felizes, sei lá, tem diversas possibilidades que já ali mesmo, como criança, ele acaba narrando coisas, vontades. Isso parece para nós um planejamento, parece alguma questão que é chamada ideia inata. Ela está ali presente naquela personalidade, naquela consciência, antes mesmo de nascer. Com base nisso, pessoal, a gente está aqui trabalhando nesse programa, o Projeto de Vida. Projeto de Vida é um programa patrocinado pela APEX, é a Associação Internacional da Programação Existencial, porque Projeto de Vida é uma programação da sua existência. E a gente acaba, para não ficar falando programação existencial o tempo todo, a gente contrai as palavras e chama ProExis, programação existencial. Bem, você pode participar, mandar perguntas aqui pelo Facebook, a gente está aqui na RCI interagindo com vocês no Facebook da rádio. E sempre no início do programa a gente joga uma pergunta no ar que nós vamos responder lá no final. Essa pergunta de hoje tem a ver com o processo do discernimento. O que é discernimento, gente? Discernimento tem a ver com a capacidade de você fazer escolhas corretas, de dar o peso certo para as coisas, discernir entre o certo e o errado, entre o ruim e o menos ruim, entre o bom e o ótimo, né? Tem até pessoas que brincam e falam: o bom é inimigo do ótimo, porque o ótimo é muito mais um outro nível, né? Então a gente tem que analisar essas nuances, esse refinamento, né, do ponto de vista do discernir.
Vamos aqui colocar um caso. Imagina lá que tem o João, de 40 anos, em plena fase de consecutiva ou a fase executiva, né? Então a fase em que a pessoa vai realizar coisas e ele negligencia check-ups periódicos. Mas por que ele negligencia? Porque ele sabe que na família tem problema, tem muita gente com problemas cardíacos. Então é lógico, devido a um processo genético, ele sabe que tem uma predisposição genética a problemas cardíacos também. Só que em vez de ele fazer lá os exames periódicos, ou ele está sempre cuidando, ele exagera no sal. A gente sabe que sal altera o processo da pressão arterial. A gente percebe que isso então cria uma predisposição ali a um problema cardíaco. E aí esse negligenciamento, né, essa falta de discernimento na prática, ele pode fazer qual tipo de atitude ante a programação existencial, ante o projeto de vida. Então, é essa reflexão que a gente quer dar, e nós vamos responder essa pergunta lá no final do programa. Mas sempre também no primeiro bloco, quando a gente inicia, nós trazemos um recado aqui do professor Caio Polizel. O Caio Polizel, ele tem um livro que ele organizou com uma equipe e que chama-se Autogestão Existencial, ou seja, como você fazer a sua gestão, né, da sua vida, das áreas importantes da sua vida, para de alguma maneira render mais, ter mais felicidade, ter mais realização. Com base nisso, nós vamos então com a dica do Caio, que ele vai passar algumas coisas quentes pra gente. Vamos lá. Agora, o Momento Autogestão. Olá, ouvintes e assinantes de nossos canais, sejam bem-vindos a mais um Momento Autogestão. Eu sou Caio Polizel e hoje vou falar sobre reserva financeira. Conteúdo muito alinhado com a área de finanças, uma das áreas da vida que discutimos bastante aqui no nosso quadro Momento Autogestão. Sabe aquele dinheiro guardado que pode salvar as contas no final do mês depois de uma situação de aperto? Pois é, este valor é o que se conhece como reserva financeira, reserva técnica ou reserva de emergência, também conhecida. É um valor importante que se guarda para momentos de eventuais necessidades e imprevistos, que podem ocorrer a qualquer momento. No Brasil, no entanto, a cultura de educação financeira ainda é muito pequena, não é nada difundida. Por isso, milhões de brasileiros continuam sofrendo para pagar suas contas. Muitos deles, inclusive, sequer conseguem juntar dinheiro para esses momentos de necessidade. Para se ter uma ideia, segundo a pesquisa da CNDL, a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, divulgada no ano passado, em 2019, em outubro do ano passado, metade dos consumidores brasileiros precisou recorrer ao crédito em agosto de 2019. Obviamente, por não possuírem uma reserva de emergência. E isso ocorreu no ano passado. Podem imaginar o que deve estar acontecendo hoje, no contexto da pandemia. Então, retomando o tema de reserva financeira, deveríamos pensar seriamente em elaborar estratégias para começar a criar a reserva financeira. Seja para o que eu já falei, momentos de aperto, ou para ter um futuro mais tranquilo, ter guardado um valor em dinheiro de modo mais previdente. E aí, por falar em previdente, meu amigo Marco Antônio, lá da Associação Aracê, ele escreveu um verbete que eu acho bem bacana e que é também um sinônimo de reserva de emergência, que é intitulado buffer financeiro. Vejam a definição de buffer financeiro que ele trouxe para a gente. Buffer financeiro é a reserva técnica de dinheiro em caráter profilático, alocada pela pessoa ou por uma empresa, especificamente para cobrir determinada despesa por um período de tempo pré-definido, e já vamos falar sobre isso, minimizando impactos na programação existencial, programação de vida daquela pessoa ou daquela empresa, decorrentes de uma redução no rendimento financeiro. Essa previsão e esse tempo, ele é muito bem encaixado e as pessoas utilizam como média 6 meses de dinheiro guardado para uma situação que pode ocorrer. Nos dias de hoje, podemos até pensar se não é mais previdente a gente pensar em um tempo de não só 6 meses e sim 1 ano. Esse seria uma reserva financeira perfeita, 1 ano de recursos guardados. E esse buffer financeiro, como o Marco Antônio trouxe para a gente, ele fala em 2 tipos de buffer. O buffer emergencial,
que é o custeio de despesas de sobrevivência durante um período emergencial, por exemplo, no tempo destinado à busca de uma nova profissão, ou você tem que mudar de cidade, ou algo ocorre, alguém precisa de um recurso ali no seu entorno, e você tem esse recurso emergencial. Ou mesmo o provisional, que é para custear despesas planejadas ou despesas fixas da vida cotidiana. Então, por exemplo, uma viagem pessoal de lazer, a compra de um bem planejado, ou você precisa ter uma reserva ali para apoiar um parente em determinado momento, para publicar um livro, ou mesmo para pagar as contas anuais que você sabe que todo ano tem IPVA, IPTU, por que não guardar o dinheiro antes? E uma vez que você começa a pensar e criar uma reserva de emergência, onde que se deve colocar esse recurso? Basicamente, você precisa levar em conta 3 pontos: risco, liquidez e rentabilidade. Você precisa buscar uma alternativa de risco muito baixo, porque você não pode correr nenhum risco. Não é hora de você pegar um recurso de emergência e pôr em ações, porque você pode perder tudo de um dia para o outro. Então você tem que buscar uma alternativa com baixo risco, com ótima liquidez, alta liquidez, que você retire o dinheiro rapidamente. Você consiga esse dinheiro de hoje para amanhã. Não pode comprar um automóvel e falar que é a sua reserva de emergência, porque até vender você pode ter perda com isso. E, obviamente, uma reserva financeira tem uma rentabilidade baixa, média baixa. Por quê? Porque alguma coisa que não tem risco e tem alta liquidez vai lhe dar uma rentabilidade baixa. Pense então em poupança, tesouro direto, Selic, a conta remunerada, um CDB com 100% de CDI, ou também o que se conhece como um fundo DI de taxa zero, são as melhores alternativas para você colocar a sua reserva financeira. Então, já possui sua reserva de emergência? Para quanto tempo? Ela é emergencial ou provisional? E por fim, está guardando o dinheiro no local mais adequado? Te vejo no próximo Momento Autogestão, e quem perdeu os episódios anteriores já sabe, digite Momento Autogestão no YouTube ou no seu tocador de música preferido. Grande abraço e até mais. Você ouviu Momento Autogestão. E aí, pessoal, gostaram então da dica aí do Caio? Ótimo, né? Vamos para um rápido intervalo comercial e quando voltarmos teremos aqui a entrevista com o Marcelo Pires e o tema de hoje vai ser Nomadismo internacional na preparação dessa execução da programação existencial do projeto de vida. Você é nômade? Você gosta de mudar de cidades? Você acha que isso é importante? Vamos discutir esse tema. Voltamos já já. Voltamos ao programa Projeto de Vida. Como você está aí nesse sábado, né? Sábado meio fresquinho aqui em Foz do Iguaçu. A temperatura parece estar começando já a aquecer, né? Mas ainda estamos nessa onda meio que gelada, né? E vamos aproveitar e curtir, porque você sabe que, né, Foz do Iguaçu isso passa rápido. Daqui a pouco a gente está no nosso calorzinho comum. E aqui agora nós vamos fazer uma entrevista com o Marcelo Pires. Tudo bem, Marcelo? Bom dia, André. Bom dia, ouvintes. Tudo bem? Tudo ótimo. Eu vou apresentar aqui para você, aí depois a gente já começa no teu tema que você trouxe aqui para a gente, que é o nomadismo internacional na preparação da execução da programação existencial do projeto de vida. Então, vamos entender um pouco aí a ficha, né, do Marcelo. O Marcelo Pires, ele é graduado em Engenharia Metalúrgica, ele é mestre em Engenharia Mecânica, ênfase em projetos e materiais. Ele viveu em Dubai, nos Emirados Árabes, entre 2009 e 2011. Atualmente, ele reside nos Estados Unidos desde 2015. Voluntariado, né? Ele voluntaria na Associação Internacional da Programação Existencial, que é a APEX também, e também junto com a Interassistential Service for the Internalization of Conscienciology, que é a ISIC, que atua justamente na expansão, ajuda, né, a questão da expansão da Consciologia no estrangeiro, e hoje ele está atuando na condição de gerente de melhoria contínua. Marcelo, só para a gente entender, você estava comentando aqui nos bastidores, né, antes de entrar no ar,
que você, além de Dubai, você passou por outros lugares também? Passei sim, André. Eu acabei, quando terminou o projeto que eu estava trabalhando em Dubai, eu tive uma opção de ir para a Suíça, pela empresa que eu estava trabalhando. Então, eu fiquei de final de 2009 até metade de 2011 em Dubai, e de metade de 2011 até o final de 2013 na Suíça, em Zurique, né? E aí, 2014 eu venho para o Brasil, eu fiquei até o comecinho de 2015, aí em 2015 eu vim aqui para os Estados Unidos. Então, digamos que eu acabei abraçando a condição de nomandismo internacional. Certo. Agora, a gente percebe, né, Marcelo? Pode ser que eu esteja errado, né, enganado, mas é, pelo menos no perfil do brasileiro, né, a gente. Você nasceu em que lugar no Brasil? Eu sou do Rio de Janeiro, Carioca, né? Então a gente percebe carioca da que. gema. Então você percebe até aquela questão, né? Quem vive até em cidade portuária, né? Que tem assim. E o Rio é internacional, né? Ele tem aquela condição de ter muito turista, de ter esse ar, né? Também internacional um pouco, né? Porque a gente percebe do Brasil em si, onde a gente tem mais turismo, acho que é no Rio de Janeiro, né? Eu acho que é um dos lugares mais conhecidos no mundo. Quando o pessoal fala Brasil no mundo, quando não confunde com Buenos Aires, eles vão lembrar Rio de Janeiro, né? Não é isso? Então quer dizer, né? Agora, me diga uma coisa. Você tinha isso desde criança, essa ideia, essa vontade de estar fora, essa visão assim do estrangeiro? Olha, eu comecei a ter essa sensação, essa ideia veio assim, muito forte em mim em torno de 16, 17 anos de idade, né? Em torno de 16 anos de idade veio a ideia de ir para o estrangeiro, né? Na época, eu ficava me perguntando como que eu faria isso. E uma das ações que eu acabei fazendo, ainda jovem, cheguei para meu pai e minha mãe são portugueses, e falei, tinha aberto o processo de dupla nacionalidade, e falei, eu gostaria de tirar a dupla nacionalidade. E aí eu, com eles, peguei toda a documentação, fui lá, busquei o, os documentos de entrada no consulado, autorização deles, e relativamente bem cedo eu falei, pronto, eu tenho que ter uma flexibilidade. Se eu tenho esse aporte, essa disponibilidade de ter duas nacionalidades, vamos atrás disso. Quer dizer, tentando já construir essa saída para o exterior, que eu não sabia exatamente como que eu ia fazer naquela época. Entendi. E aí você foi atrás desse processo, mas foi só o início, porque você estudou depois, você acabou fazendo até engenharia, mas você tinha já essa visão de sair, né? E, e- e esse interesse, então, basicamente, ele surgiu desde essa idade, mas foi uma coisa espontânea, ou você viu uma reportagem, você teve alguma lembrança do passado? Qual que foi, assim, o start, né, dentro dessa condição? Foi espontâneo, foi assim um desejo, assim, olhando no caso do Rio de Janeiro, falando, eu tenho que ir além desse local, né? Não foi nenhuma reportagem que eu assisti, foi apenas um desejo na época de ir para a Europa, né? Eu tenho raízes fortes na Europa, eu diria que de outras vidas. Entendi. E me diga uma coisa, agora você está falando de onde pra gente? Eu estou nos Estados Unidos. Eu estou numa cidade chamada Marietta, que fica perto de Atlanta, aqui no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. Ok, muito legal. Aí no caso tá mais quente agora, porque aí talvez é verão, não é? Ou não? Agora é verão. Agora que está um dia ensolarado, lindo e um calor de 32 graus lá fora. Excelente, muito bom. E aí, Marcelo, a gente vê assim situação de que maneira você avalia que a pessoa ela deve se preparar adequadamente para de alguma maneira fazer essa execução, né, ou a consecução, né, da programação existencial. É, Se na fase executiva a gente percebe o seguinte, né, pela ideia, né, a gente tem na Consologia uma visão assim
de vida humana, a gente tem um seguinte aspecto, um seguinte horizonte, de que a média do cidadão brasileiro, basicamente, a gente sabe que isso está aumentando, é em torno de 70 anos de vida. Tá? Então, tanto que a chatice dos governos é que a pessoa se aposente mais perto dessa data. Por quê? Porque já sabe que a expectativa de vida não é muito longa e que isso vai, de alguma maneira, ele ter um auxílio, uma ajuda, né, na aposentadoria para sobreviver até, então, o seu falecimento, o falecimento do corpo físico, porque a gente sabe que a pessoa, de fato, não morre. E aí, olhando essa perspectiva de 70 anos, mais ou menos, a gente sabe que metade desse trajeto seria aos 35. Então, olhando uma perspectiva de produção, do que você tem que realizar e materializar na vida humana, a gente sabe que a gente pode colocar na preparação, se preparar para a vida até os 35 anos, que depois dos 35 anos a pessoa tem que estar tendo que estar com a mão na massa, porque senão, geralmente, dentro dessa programação existencial, desse planejamento de vida, ela não vai ter tempo para realizar aquilo que ela planejou, né? Nós sabemos, é óbvio, que tem muita gente chegando aos 100 anos. Pode ser que no teu planejamento você fez ali uma perspectiva de vida maior, de repente você planejou viver lá os seus 100 anos, e aí é lógico que até os 50 anos, olhando esse raciocínio, a gente perceberia que até os 50 anos você estaria ainda numa fase preparatória, né? Então a gente vê que existe essa relatividade, mas como as estatísticas mostram na população geral, que a maioria, né, se a gente fizesse uma curva de Gauss, né, a maioria ela vai estar nessa faixa, a gente tem que se organizar para, a partir dos 35 anos, estar já produzindo algo. Então, como que você vê, dentro dessa fase preparatória, ela, de alguma maneira, já trabalhar com essa perspectiva? Então, eu gosto muito de uma palavra que você usou aí, André, que se chama organização. Uhum. Né? Você tem que se organizar, você tem que se planejar. Por exemplo, qual é a minha profissão? O que eu vou exercer profissionalmente, né? Para eu ser autônomo, independente, e eu ter a liberdade de defender as minhas ideias, né? Você tem que escolher uma profissão, né? Essa profissão ela tem que ser alinhada com os seus valores pessoais. Então, durante um bom tempo no início da preparação, você tem que olhar para aquela sua bússola interna de quais são os meus valores? Onde que eu quero ir? O que eu quero contribuir? São aquelas ideias inatas que você falou no começo do programa. E, baseado nessas ideias inatas, você vai começar a buscar a capacitação profissional. Mas a capacitação profissional não é tudo. Você tem que pensar em outras coisas também. Por exemplo, comunicação, né? Nós estamos num mundo cada vez mais globalizado. Então, inglês é importante. Estamos na América do Sul. Eu não estou no momento, mas vocês estão aí. O espanhol, né? Para a gente se comunicar de uma forma mais próxima dos nossos vizinhos, né? Quais são as línguas que vão trazer um diferencial para o tipo de programação existencial que você está objetivando, né? Então, isso é muito importante. E o planejamento é importante exatamente para isso, para você não postergar muito o começo da execução. Eu, particularmente, acabei postergando um pouco. Eu comecei realmente a fazer a minha execução, a consecução, como a gente fala, da ProEx, em torno de 39 anos. Então, eu demorei um pouco mais, eu fiquei assim, um pouco mais relutante. Mas no momento em que você se planeja claramente e utiliza, às vezes, em técnicas como a inversão existencial, aí você começa a dinamizar esse processo e você vai estar mais seguro e capacitado no momento que você vai colocar. Mas é importante você também colocar uma data. Eu vou começar a executar o que eu quero em tal momento, senão você pode cair na armadilha de ficar no perfeccionismo de uma eterna preparação. Beleza. Agora, vamos assim, só para a gente entender um pouquinho mais,
quais são os impactos dessas decisões, né? De você morar no estrangeiro, outros países, você viu aí que você teve uma sequência de países, e isso tudo tem um investimento, né? Ou seja, a gente percebe que, ah, independente de qualquer situação, se a pessoa muda aqui de uma cidade só, aqui dentro do país, do Brasil no caso, você já tem um gasto razoável. Quer dizer, essa readaptação, esse processo. Então, até que ponto esse nomadismo, essa condição de você estar passando por diversos países, né, não é uma repetição de passado? Por exemplo, de repente você foi um negociante, você foi um navegador. Então, a gente sabe que quando você, por exemplo, está em cidades portuárias, que nem a gente falou, por exemplo, eu já vivi um tempo em Lisboa, e quando você chega ali naquela região em que tem o Marco dos Descobrimentos e você sente aquela questão, o cara olhando lá para o Novo Mundo, na direção do Novo Mundo, o Brasil, a América, né? Aí você fala assim, poxa, dá vontade de você pegar um navio e falar assim, não, eu tenho que navegar, é preciso, entende? Aí eu queria justamente que você falasse até que ponto isso não é uma repetição do passado, uma automimese que é dispensável e é apenas uma necessidade de ter o faniquito de não ficar num único lugar e enraizar. Mas você não responda agora, vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Você que está aí, é sábado de manhã, o que você está fazendo? Você está acompanhando a RCI? É bom porque, tá vendo, a gente está falando de nomadismo internacional, preparando aí para a fase da execução, na sua fase da consecução da sua programação existencial. Estamos lá com o Marcelo Pires, ele está pertinho da gente, ele está lá na Geórgia. Você sabe onde é isso, gente? Eu só sei que é um lugar importante que geralmente costuma ajudar na decisão do presidente dos Estados Unidos. Quem vota na Geórgia tem grande, às vezes, um processo de decisão muito sério. Eu não sei se o nosso amigo ele vota lá, mas pelo menos ele está quase do lado do olho do furacão, né? Porque o olho do furacão ali é um pouquinho mais embaixo, é Miami lá que o bicho pega. Ali nas Bahamas ali, mas ele está um pouquinho para cima, gente, um pouquinho. Mas a gente percebe o seguinte, só dando aqui, chamando a atenção do pessoal que está interagindo com a gente no Facebook, a Mari Lux. Quem conhece a Mari Lux? Não. Quem não conhece não sabe que está perdendo. A Mari Lux é uma figuraça. Ela falou assim, olha, bom dia aí aos seguidores desse programa. Estudo é estudo, né? Aí a Rosemary falou, cadê a máscara? A máscara tá aqui, Rosemary. Ela tá só do lado temporariamente. Quando eu levanto daqui dessa cadeira, eu ponho a máscara. E aí a Adriana tá falando, direto da Geórgia. Exatamente isso. Então acompanhem vocês também pelo Facebook, tem essa oportunidade. Jogamos uma questão no ar ali para o nosso amigo Marcelo Pires, a gente falou o seguinte, Marcelo, que garante que você não tem aquele faniquito de muita gente que não aguenta ficar muito tempo num determinado lugar, porque ele tem que pegar o avião, ele tem que pegar o navio e zarpar, lembrando as vidas passadas daqueles navegadores, aquela turma, né, que a gente conhece, que tinha uma esposa em cada porto, ou seja, não aguentava ficar num lugar, não tinha raiz. Fala assim, Marcelo, se vira nos 30, como a gente vai garantir que você é um cara que está realmente realizando essa ProEx ou está saltando de banda, está de alguma maneira não aguentando ficar num lugar só? Eu adorei o faniquito, mas André, eu acho que a questão você tem que ver a sua intencionalidade. Por que você está indo para o exterior? Né? E para avaliar a minha intencionalidade na época, que quando eu recebi a proposta para ir para Dubai, eu tinha começado a voluntariar com o IPC de São Paulo. Eu tinha finalmente começado a voluntariar dentro da Conscienciologia. E a grande pergunta foi se eu estava fazendo um desvio de ProEx ou se aquilo fazia parte da minha ProEx. E a dúvida, assim, persistiu. Profissionalmente, o pessoal da minha empresa falou, não, você tem que ir para Dubai, você tem que ir para os Emirados Árabes. E eu estava me perguntando, mas para o meu propósito de vida, eu tenho que ir? Então, como eu fiquei com aquela dúvida, e essas questões, cada pessoa tem que responder por si mesma,
né? Eu acabei usando na época uma técnica chamada técnica da madrugada, que você, durante, no caso, 2, 5 ou 7 noites, no caso, para esse problema, fiquei 7 noites, toda noite eu acordava em 3, 4 horas da manhã, sem despertador nenhum, bebia, água, mexia com as energias, pegava papel em branco e começava a refletir sobre essa questão. E as minhas anotações de uma noite alimentavam o começo da discussão da noite seguinte. Aí, depois de 7 noites, eu parei, olhei tudo e falei, o que eu vou ganhar com isso? Né? Eu sou um cara extremamente competitivo. Então, se ir para aquele ambiente eu vou ser uma pessoa mais universalista, mais diplomática, né? Isso, para mim, já vai ser um ganho, que vai me capacitar posteriormente para a execução da ProEx. Universalismo, o que eu falo? Por exemplo, a empresa que eu fui prestar consultoria lá, a gente tinha 50, 55 nacionalidades diferentes naquela empresa, né? Eu fiz uma viagem, uma comitiva, que eu levei 18, éramos 18 ao todo, contando comigo, que a gente foi para uma planta da minha empresa levar o fornecedor para treinamento. Das 18 pessoas, tinha 4 instrutores americanos, a gente tinha, na verdade, 14 nacionalidades diferentes, né? Então, dá para ter uma ideia como é que eram as inter-relações. E tinha gente que era islâmica, gente que era hinduísta, gente que era cristã, todo mundo trabalhando na mesma equipe, né? E aí você começa a exercitar também diplomacia, paradiplomacia, que eu tinha que respeitar o momento de cada pessoa, as escolhas de cada pessoa, os credos de cada pessoa, e fazer a ligação de comunicação entre o pessoal da minha empresa e aquele fornecedor, e manter a relação do time, né? Então, isso para mim, eu saí daquele momento de olhar só para um próprio umbigo de competitividade dentro da planta onde eu estava, que você fica naquela, eu vou ser isso, vou ser aquilo, não sei o quê, vou fazer isso, e você vai para um ambiente em que você começa a ser um embaixador das Nações Unidas, digamos assim, né? Marcelo, Porque quando você... agora Oi? só dando aqui, né, um recado, né? Tem uma tal de Adriana Pires, você conhece? Eu conheço ligeiramente ela. Acho que é a senhora sua esposa, não é? Ela tá dizendo, É, me, me- ela tá dizendo aqui, ó, ela fala assim, opa, ela só tem uma esposa só. Essa história aí de uma mulher em cada porto, ó, cadeia, ou você seja, ó, tentou, ela tá pegando você pesado tentou, aqui. você tentou me complicar, André. Ela já tá falando, ó, vamos passar limpo essa história aqui, eu vou fazer um pente fino aqui nesse camarada aqui. Cuidado aí depois, tá? Mas na paz, né? Não, mas a gente percebe, Marcelo, que, por exemplo, a gente entende um pouco isso até no padrão aqui na Tríplice Fronteira. Infelizmente, agora, nós estamos vendo uma situação que era sui generis, de alguma maneira nunca pensada, que nós estamos com as duas fronteiras dos países fechadas. Então, quer dizer, a gente não pode ir nem voltar do Paraguai e Argentina. Nunca se pensou que a gente ficaria, por exemplo, que nem aí, daqui a pouco tá dando quase 6 meses, né, ou mais, de repente, que a gente não estamos com as fronteiras fechadas. Isso é uma coisa assim fora do imaginário, né? Agora, o que a gente também tem é que a gente percebe essa importância dessas culturas diferentes e essa interação com os povos meio diferenciado. É interessante, Marcelo, porque o brasileiro como um todo, eu falei do carioca, porque o carioca ele tem assim uma exposição também muito grande com o estrangeiro, porque uma vez, para você ter uma ideia, eu estava lá no Rio de Janeiro, e aí um menininho assim né, na rua, né, pedindo dinheiro, ele veio pedir dinheiro para mim em inglês. Né? Então, quer dizer, o camarada, ele já tá assim, já descolado, né? Ou seja, já tá em alto nível. E eu falei assim, não, eu sou brasileiro, rapaz. Você, né, tá me confundindo, né? Então a gente percebe que ele já tem um contato com o estrangeiro e essa visão internacional, né?
Agora, o que eu queria ver com você é como você garante, né, o agregar de valor nessa tua existência, quanto, por exemplo, voluntariado, estando em outro país, ou seja, você garante que você não está se enrolando no cotidiano com as suas dificuldades ou até mesmo deslumbramentos. Porque a gente sabe o seguinte, Marcelo, deixa eu colocar assim para o pessoal dar entender o que eu estou querendo dizer. Que às vezes a gente fica preso em molduras, né? A gente percebe, exemplo, a pessoa vai trabalhar numa grande empresa, numa multinacional, e ele está sempre ocupado, ele está sempre ali com afazeres que são muito sérios, tomada de decisões muito importantes, mas aquilo não tem a ver com a programação existencial, com o projeto de vida. Aquilo de alguma maneira está enchendo os olhos para alguém que está de fora, olha e fala assim, não, a pessoa ali tem um cargo importante, ele está desempenhando, ele está lidando com pessoas de diversos países. Ou seja, beleza, ótimo, mas a programação que ele tinha lá a dizer, o filé mignon do ponto de vista do que é o mais importante e prioritário, o que a gente chama até no estudo da Proexis, né, da programação existencial, na PEC seria é, as cláusulas pétreas, né? Ou seja, tem ali cláusulas que a gente fala assim, a gente não pode deixar de fazer. Né? Nós temos um dever maior do que o dever, ele é um para-dever, é um dever imenso de uma responsabilidade perante a determinadas tarefas. E é isso que eu queria falar assim, como você está se garantindo nessa? André, você precisa de um tripé. O que é? Disciplina, planejamento e autopesquisa. Se você não fizer um desses três, cai, né? O planejamento, o que é? E eu vou dar um exemplo. Por exemplo, durante a semana, claro, de 8, 7 da manhã até 6, 7 horas da tarde, é o quê? É o trabalho. Né? E nesse momento de pandemia, que você fica fazendo trabalho remoto, parece que o trabalho dobra, triplica, né? O número de reuniões que você participa, o número de atividades que você vai fazendo. Então, é aquele momento, é o momento profissional, né? Aí você coloca à noite para fazer exercícios, você coloca à noite para dar atenção para a família, às vezes para ler um pouco quando você consegue, às vezes é um filme que ninguém é de ferro, né? E final de semana, basicamente, no meu caso, por exemplo, sábado é mais para voluntariado, o domingo é o misto voluntariado e autopesquisa, escrever, além do que se escreve, qualquer coisa que se escreva durante a semana, buscar escrever no final de semana, né? Então, isso é o planejamento. A disciplina, o que é? É você buscar executar esse planejamento, porque a coisa mais maravilhosa que tem é quando você coloca um plano no papel e depois, 2 semanas depois, você vê que você não fez nada. É frustrante, né? E o importante é, quando você faz o planejamento, é você ter um senso de prioridade. Por exemplo, não adianta. O problema é que o dia tem 24 horas, tá entendendo? Só que à noite não tem horas suficientes, né? Então, o que acontece? Você tem que colocar quais são as prioridades. Você não vai conseguir fazer tudo. Então, você tem que definir. Não, tal dia, tal horário eu vou trabalhar no meu voluntariado. Tal dia, tal horário eu vou trabalhar no minha autopesquisa. Esse horário aqui é para trabalho, porque eu tenho que manter meu pé de meia, né? Eu tenho que manter a subsistência da minha dupla, dos meus filhos e por aí vai, né? E é muito importante se você fazer um acordo, né, entre as pessoas com quem você está vivendo. O que é? Deixar sua agenda, suas prioridades claras com quem você está vivendo, para que cada um tenha suas agendas, cada um respeite um ao outro e você consiga executar aquilo que você está planejando. Porque você, quando está no exterior, você não tem, às vezes, aquela questão do grupo te empurrando. Uma coisa que é importante é você ter uma autonomia, uma sustentabilidade. Então, se eu falo que eu vou fazer um trabalho de tradução de cursos para o inglês pela Apex ou um livro pela Isaac, eu tenho que chegar e reservar meus horários que eu vou estar fazendo aquela atividade. Né? Então, é isso. É prioridade, planejamento, disciplina e, antes de mais nada, autopesquisa.
O voluntariado ele não se sustenta sem autopesquisa. Agora, Ela que vai te ajudar a enxergar para onde você quer ir. Agora, na tua experiência, assim, né, eu queria até entender mais, porque geralmente quando as pessoas vão para um determinado país diferente, eles querem interagir com a cultura, eles querem de alguma maneira conhecer lugares novos, ou seja, de alguma maneira aproveitar aquele espaço que é diferente do dela. A gente sabe que quando você falou aí de alguns países, por exemplo, você falou de Dubai. Dubai não tem nada a ver com o Brasil, né? Ou seja, é uma cultura completamente díspare. A gente percebe que a Europa já tem mais a ver com o nosso dia a dia. Talvez ali Atlanta, onde vocês estão, também tem muita relação, porque a gente tem uma cultura muito americanizada, principalmente no Brasil, né? Ou seja, a América, se ela tem um padrão, né? Algo mais, do ponto de vista geral, é muito fácil a gente estar num lugar novo e a gente dispersar. Você falou uma coisa muito séria, aquela questão da organização, saber quais são suas metas, ou seja, ficar ali com uma disciplina, porque sem disciplina, essa vida vai passar rapidamente e a pessoa vai falar assim, poxa, eu deixei de fazer o essencial, não é? Mas eu queria saber o seguinte, o que você recomenda, né, para a pessoa ela se preparar, se precaver, com a experiência do internacional, para não entrar nessa. Mas você não vai responder agora. Vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos. E você está gostando, está curtindo? Hoje nós estamos diretamente de Atlanta com o Marcelo, lá na Geórgia. Se vocês olharem, é sempre um estado decisivo ali, olha, na contagem dos votos finais. Mas lembre-se que Estados Unidos esse ano tem eleição, hein? Presta atenção, é séria coisa. Gente, Marcela, a gente jogou uma pergunta no ar que é justamente dentro da tua experiência, da tua vivência, inclusive internacional, o que você recomendaria do ponto de vista de preparação, precaução, para alguém, de alguma maneira, entrar nessa experiência do internacional e não se perder, não se enrolar, que a gente sabe que a vida é um rolo compressor, a pessoa ela acha que não, vai dar tudo certo, ela vai ter tempo, ela vai ter disciplina, ela se enrola, coloca o pé na jaca e aí de repente ela olha para trás, espreme e aquilo não teve produção, não teve rendimento. Eu sei que você está se esforçando, mas quais são as dicas que você daria? Então, e é um rolo compressor mesmo, né? Em experiências anteriores em Dubai e na Suíça, eu me dispersei, né? Então é muito importante a gente se preparar, né? E para se preparar, a primeira coisa, você tem que lembrar, todo lugar é diferente um do outro. Então, pesquisa. Pesquise o país para onde você está querendo ir, né? Não olhe apenas sites que fazem propaganda, às vezes que para o pessoal se mudar para Portugal, aquele país ali. Realmente, converse com pessoas, procure conversar com quem mora naquele determinado país. Pesquise a história te ajuda a entender a cabeça das pessoas daquele país. Língua, né? É muito importante você falar a língua local. A língua, ela é uma conexão entre as pessoas, né? E você mesmo tem que pensar uma coisa. Vamos pegar um exemplo de Portugal. Portugal, mesmo a gente falando a mesma língua, é uma cultura diferente, né? Então você tem que realmente entender como que a cabeça, por exemplo, do português funciona, né? Como a cabeça do espanhol, como a cabeça do Emirate, né? Como a cabeça do libanês, do chinês, não importa qual que é o país que você está indo. Então, pesquise. E é importante, se possível, você conversar com pessoas que são nativas daquele país e conversar com brasileiros que moram naquele país. Você vai ter ambas as perspectivas. É o que se chama de um treinamento transcultural. Existem empresas que proporcionam esse tipo de treinamento transcultural. Quando a pessoa tem uma oportunidade, é importante fazer isso, mas quando ela não tem essa oportunidade, a pesquisa hoje, as plataformas que a gente tem com a internet e contato com mídias sociais ajudam muito a gente fazer uma melhor preparação para esse desafio. Muito bom, Marcelo. A gente está chegando aqui nos minutos finais. Eu queria que você fizesse alguma consideração final. Assim, o que você poderia recomendar
que não foi abordado para a gente fazer um fechamento? Queria só reforçar 2 pontos. Cultura. A gente só entende a nossa cultura no momento que a gente está imerso numa outra cultura. E a gente tem que entender que as pessoas não são melhores ou piores porque elas pensam diferente. Elas pensam diferente muitas vezes porque as experiências delas são diferentes das nossas, né? E um outro ponto que eu queria reforçar muito importante, que no meu caso foi ao eu fazer aquela carta de intenções, aquela avaliação que eu fiz na técnica da madrugada, por que eu estava indo. Não apenas faça essa avaliação antes de sair, pensando bem qual é o seu propósito de vida, de estar indo para aquele local. Mas lembre-se de regularmente você pegar aquela avaliação e ler e refletir se continua válida, se houve mudanças, mas usando aquilo como referência. Porque quando você está no outro país, mesmo você tendo feito essa avaliação, vai chegar um momento que você pode se sentir em uma situação muito difícil, né? Então é importante você entender por que você foi para lá. E se você estiver indo com família, lembre-se, 70% das mudanças internacionais, das expatriações, elas falham não por causa da pessoa, mas porque os familiares não aguentam. Então, você toma uma atenção para si mesmo, mas você tem que dar uma atenção redobrada para o seu grupo que está indo contigo para o outro país. Muito obrigado, Marcelo. Valeu as dicas. Lembrando aqui, ó, que o assunto aqui nem a gente triscou, ou seja, vale a pena você voltar aqui mais para frente, né, para a gente aprofundar esses debates, a sua experiência internacional, a experiência que você está construindo. E agradecemos, né, a sua presença. Muito obrigado, André. Obrigado aos ouvintes e um bom dia a todos. Ok, agora vamos dar sequência com o ProExis no Mundo. É mais uma dica para você. A gente entra, daqui a pouco nós vamos responder a pergunta do dia. Vamos lá, hein? Mariane Jacobi, eu sou docente e voluntária da Apex aqui em Curitiba. Eu vou passar para vocês um pouco do meu histórico pessoal com a Conscienciologia. A primeira palestra de Conscienciologia que assisti foi no ano de 2004, no IPC aqui da cidade. E em 2005, eu me tornei voluntária do IPC. Eu também me tornei docente da instituição já no ano de 2008 e atuei mais de 10 anos aí na instituição. Eu também fui voluntária da OIC durante o período. A gente trazia os eventos da OIC aqui para Curitiba. A OIC ela tem sede em Foz do Iguaçu. E também fiquei aí mais de 5 anos atuando como revisora da revista Consciência. A revista Consciência ela é vinculada ao SAEC, que também tem sede em Foz do Iguaçu. Em 2018 eu entrei para o voluntariado da Apex. Também passei pela formação docente em Proexologia. E nós estamos atuando aqui em Curitiba, trazendo os eventos e cursos da Apex. Nesses mais de 10 a 15 anos aí de voluntariado, as áreas que eu tenho mais afinidade são de escrita de artigos e também revisão de artigos. No IPC eu já atuei organizando seminários de pesquisas, também já participei de vários congressos da Conscienciologia. Eu atuei e atuo na revisão de artigos, primeiramente para a revista Consciência, agora para a revista Proexologia, e também já atuei fazendo orientação de artigos conscienciológicos. Nessa área de escrita e de pesquisa é a área que eu tenho mais afinidade, que eu tenho mais interesse, e eu pretendo continuar cada vez mais me aprofundando. Outra área que eu vejo que tem muita afinidade comigo é a área de estudo de biografias, que eu também já estudo há mais de 5 anos, isso focando o estudo de biografias com paradigma consciencial. Então é isso, pessoal, um pouquinho do meu histórico. Até mais. Acabamos de presenciar mais um ProExis no Mundo. O que as pessoas estão fazendo, agregando valor à sua existência. Obrigado, gente, por estar aqui participando do nosso programa. Estamos na reta final e deixamos aquela questão no início. Quer dizer, uma pessoa, do ponto de vista lá do discernimento, da questão da reflexão,
Imagina lá a pessoa, João tem 40 anos, ele está em plena fase justamente de colocar a mão na massa nas coisas dele, e negligencia a questão dos check-ups, mesmo sabendo que na família tem processos de cardíacos, pessoas que geneticamente pode ter passado para ele alguma situação em que ele tenha que dar uma atenção especial ao coração. E de alguma maneira ele exagera ainda no sal, que isso aumenta a pressão arterial, coloca ele em risco em diversas situações. Então esse comportamento, ele pode ser qual atitude anti-programação existencial, anti ao projeto de vida, ou seja, totalmente contrário ao projeto de vida. A resposta seria estar numa leviandade quanto ao corpo biológico, quanto ao nosso soma, né, o corpo biológico. Então, a gente está sendo leviano, a gente tem que cuidar dele. Gostaram do nosso programa? A gente espera que vocês aproveitem sempre. Vamos, semana que vem, voltar com um novo tema. Todos os sábados, entre 10 às 11 horas, estamos aqui com você, na minha, na nossa, na sua, RCI, Rede Comunicadora Iguaçu. Aqui eu sou André Chataloff. Sempre conte conosco para discutirmos ideias sobre o seu e o nosso projeto de vida. Bom final de semana e até a próxima. Você ouviu na Rede